Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô.
Olá, pessoal. Eu sou a professora Luana Ramos e estou aqui hoje com vocês para detonarmos a banca IBFC com questões de língua portuguesa. Mas antes, eu quero deixar um recado para vocês. Nós estamos com um intensivão prêmio. O que é isso? Você, aluno que está se preparando para o concurso dos Correios, vai ter a oportunidade de utilizar o cupom Correios e ter acesso a muita coisa boa. Desde mentoria exclusiva, com preparação, plano de estudo personalizado, flashcards, edital verticalizado, atualização pós-edital, aulas ao vivo, com interação com o professor. Então, assim, tu só tem a ganhar. É tua oportunidade. Entra em contato com qualquer um desses números que está aparecendo aqui na tua tela, certo? E faça parte desse time que só tem a ti oferecer o melhor, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para as nossas questões. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. E aqui a gente vai resolvendo, comentando, tá bom? Volta no assunto se for necessário. Eu procurei fazer um mix de acordo com o edital. O edital está bem enxuto, inclusive, bem direto, como a banca é. A banca gosta de textos curtos, enunciados curtos, e assim eu estou procurando fazer esse mix para vocês, tá certo? Então vamos lá. Sem mais delongas, olha só, já na nossa primeira questão, temos uma questãozinha de compreensão e interpretação de texto, que é sobre o texto da lição da borboleta. Eita, com tanto texto, né, professora? Vê só, um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas, enquanto ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. Então, pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido mais longe que podia e não conseguia ir além. O homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu pequeno corpo estava murcho e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e se esticassem para serem capazes de suportar o corpo, que iria se afirmar a tempo. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto de sua vida rastejando com o corpo murcho e as asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço da borboleta para passar através da pequena abertura eram necessários para que o fluido do corpo da borboleta fosse para as asas, de modo que ela estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se vivêssemos sem quaisquer obstáculos, não seríamos tão fortes e nunca poderíamos voar. Que a vida seja um eterno desafio, pois só assim voar será realmente possível. Gente, que texto, né? Quem é concurseiro sabe a importância, né, de um texto como esse. Eu achei ele bem pertinente para trazer. E a gente pensa o seguinte: para responder uma questão de compreensão e interpretação de texto, eu tenho que ser capaz de recontar essa história na minha mente, com as minhas palavras. Imagina que encostou alguém em você, ali na sua mesinha, na sua banca, no dia da prova, e te perguntou, esse texto aí, esse texto que tu acabou de ler, ele tá falando de quê? Aí, se você for capaz de recontar essa história com suas palavras, é porque você compreendeu o texto, é porque você interpretou, você decodificou os códigos linguísticos que tinham ali. Então, essa é a melhor forma de você gabaritar em questões de compreensão e interpretação textual, tá bom? Então, vamos lá. O que é que o texto fala? Ele está falando de uma borboleta que está ali no casulo, está num processo ainda, né, para virar uma borboleta, ela ainda está se transformando. Só que o homem acredita que aquele sofrimento pode ser revertido, ele pode ajudar aquela borboleta, vai lá e corta esse casulo, fazendo com que a borboleta saia. Porém, o tempo que ela precisava para que o fluido fortalecesse suas asas não foi adquirido, aquilo ali não aconteceu. E o que é que teve em decorrência disso? As asas da borboleta ficaram murchas, ela nunca conseguiu voar, ou seja, ela ficou fraca porque não passou pelo período da forja, né? O período de dor era o que iria fortalecer essa borboleta para que, enfim, ela conseguisse bater asas. Então, vamos ver as alternativas do que é que a banca está pedindo para você. Vamos lá. Na primeira questão, ela diz assim: utilize o texto acima para responder à questão. Leia atentamente o texto A Lição da Borboleta. À primeira vista, textos enquadrados no gênero textual crônica são aparentemente simples, mas podem apresentar severas críticas sociais. Nesse caso específico, a famosa moral da história, isso sempre vai acontecer, tá bom? Sempre acontece. Então, a gente tá falando de uma crônica. Opa, eu risquei sem querer aqui, deixa eu apagar.
a moral da história. E o que seria a moral da nossa história aqui? Ó? Assinale dentre as alternativas abaixo a que apresenta a moral da história do texto. Letra A. Os homens são providos de gentileza e de vontade de ajudar? Gente, o homem aqui foi gentil, ele quis sim ajudar a borboleta. Mas será que a moral da história é sobre um homem que quis ajudar? Não, o personagem principal aqui é a borboleta. Então aqui, ó, mesmo ela parecendo, que justamente é uma casquinha de banana, né? Parecendo estar correta, não está. Não é a letra A. Letra B. A natureza é sábia. Assim sendo, a interferência do homem é desnecessária. Nós sabemos que a interferência desse homem foi desnecessária. Mas o que é que a questão está pedindo? A moral da história, que não é essa. Então também não é letra B. Letra C. Se vivêssemos sem quaisquer obstáculos, seríamos ainda mais fortes. Será, ó, exatamente o contrário. Se a gente não tivesse obstáculos, seríamos fortes? Não, seríamos fracos. O texto está falando justamente disso. Como a borboleta não enfrentou o obstáculo, ela ficou fraca. Então não pode ser a letra C, nem precisa ler o resto. Por eliminação, letra D. Não se pode desanimar frente aos obstáculos da vida. Muitas vezes, eles são necessários para o seu desenvolvimento. Nem preciso falar mais nada, né? Gabarito da primeira questão, letra D. Vamos embora. Segunda questão. Todos os vocábulos abaixo, retirados do texto 3, não precisou o texto, tá, pessoal? São acentuados pela mesma regra que justifica o acento da palavra violência, exceto... O que é que eu tenho que fazer numa questão como essa? Eu tenho primeiro que entender qual é a regra que atende violência, para então eu procurar nas outras. Então, eu tenho aqui, ó, violência, olha só, violência. Professora, como é que eu sei se não separo o si do a? Porque, ó, quando eu tiver uma paroxítona terminada em ditongo, ó, ele vai ficar junto, tá certo? Se essa aqui, ó, se a penúltima sílaba tá acentuada, se a sílaba anterior a esse encontro aqui, ó, tá acentuada, eles ficam juntos, tá bom? Então, aqui, ó, violência é uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Terminada em ditongo, um ditongo crescente, ainda se eu quisesse mexer mais, tá bom? Porque vai, ó, dar menor para maior, dar semivogal para vogal. Mas vamos lá, qual delas não atende a essa regra? Vê só, eu tenho aqui a palavra diminuído. Na palavra diminuído, olha como essa separação acontece. Diminuído. O que ocorreu aqui, eu tinha aqui, ó, um encontro vocálico, mas na hora da separação, o I ficou sozinho. I, que é semivogal. Lá na regra das semivogais, I e U, quando estão sozinhos numa sílaba ou acompanhados de S, receberão acento, contanto que após não tenha NH, e antes não tenha nenhum ditongo, segundo o novo acordo ortográfico. Então, a regra do diminuído não se dá por aqui, ó, por ser uma paroxítona terminada em ditongo, e sim pela regra das semivogais. Então, aqui, ó, já temos um gabarito. Vamos conferir se as outras batem? Olha só. Deixa eu apagar aqui, a gente tem um espacinho. Olha aqui, letra B. Eu tenho na letra B a palavra homicídio. Na palavra homicídio eu tenho o quê? Ó, uma paroxítona terminada em ditongo, assim como violência. Oh, então não seria ela, porque ela atende a mesma regra. Ó. Paroxítona terminada em ditongo. Famílias, ó, paroxítona termina em ditongo. Inexperiência, ó, paroxítona terminada em ditongo. Então, a única que não é uma paroxítona terminada em ditongo é a letra A. Seguimos. Terceira questão. A imprudência, o consumo de álcool e o excesso de velocidade têm transformado veículos em verdadeiras armas nas mãos de alguns motoristas. Nota-se que a concordância, aí aqui já é uma questãozinha de concordância verbal, é feita com, a concordância de forma verbal, ou seja, ele está pedindo a única em que o texto teve concordância. 3 vão estar erradas. Então, letra A, o vocábulo veículos, flexionado no plural. Vê só, vamos marcar aqui com marca-texto para você entender melhor o que é que essa questão está pedindo. Quando eu venho aqui, ó, observa que eu tenho a imprudência, tem um sujeito, né? O consumo de álcool, outro sujeito. E o excesso de velocidade, ó,
eu tenho aqui 3 sujeitos, isso aqui até me excedi. Esses 3 sujeitos que eu tenho aqui, ó, eles têm, vê que esse tem tá até com um acentozinho circunflexo, tem transformado veículos em verdadeiras armas. Então, ele me disse que essa concordância foi feita com quem, ó? Com o vocábulo veículos, flexionado no plural. Será que, ó, a imprudência, o consumo de álcool e o excesso de velocidades está aqui, ó, concordando com veículos? É com ele que está havendo essa concordância. Está com o sujeito indeterminado na terceira pessoa. Ó, o sujeito não está indeterminado, ele está determinado aqui, ó. Tem até um sujeito composto, que é a imprudência, o consumo de álcool e o excesso de velocidade. Então, não tem, ó, sujeito indeterminado aqui, não. Letra C, o sujeito composto que a precede. Opa, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, os verbos tem e tem. Tem sem acento é quando eu tenho um sujeito, um núcleo do sujeito, né? Tá no singular, tem sem acento. Tem com acento é quando eu tenho 2 ou mais, certo? Então, aqui, ó, ele tá justamente concordando com o sujeito composto que a precede. O verbo tem, que tá aqui, ó, destacado, está concordando com a imprudência, o consumo de álcool e o excesso de velocidade. Gabarito, então, aqui, letra C. Risquei bastante, né, a questão, mas para explicar, eu acho bom, tá bom? Então, gabaritozinho, letra C. Na letra dele diz verdadeiras armas, que é sujeito posto, não. A concordância direta aqui, ó, se ela é uma verbal, eu tenho que concordar sujeito, ó, e verbo, tá bom? Seguindo. Quarta questão. Considere o trecho abaixo para responder à questão. Muita coisa ainda precisa ser feita para que a população se sinta segura. Atente para a análise da classe gramatical do vocábulo destacado em muita coisa. Gente, tinha que estar o muito aqui. Ah, não, mas ele está aqui destacado. Ó. Muita coisa. Em seguida, assinale a alternativa que se destaca um exemplo de palavra de mesma classificação morfológica. Então, vamos lá. Aqui é uma questão bem interessante. Ela induz você a errar. Se você for analisar a palavra muita isoladamente, você vai observar que muita, de forma isolada, é o quê? É um advérbio de intensidade. Ó. É um advérbio de intensidade. Se eu disser assim, pegar o muito, né? Vamos botar como muito aqui. Ele estudou muito, ela é muito inteligente. Aí, no feminino também pegaria na mesma percepção. Só que ele pega aqui o seguinte, muito não está intensificando. Vê que ele está dizendo assim, ó, muita coisa ainda precisa ser feita. Aí eu venho aqui, ó, o que é que ainda precisa ser feita para que a população se sinta segura, ó? Muita coisa. Esse muita não intensificou. Ele trouxe aqui, ó, um tipo de sujeito. Certo? Que é ele que está concordando ali com ainda precisa ser feito. O que é que precisa ser feito? Muita coisa. Eu sei o que é muita coisa? Não. Então, ele está trazendo aqui de uma forma que fique, ó, subliminar. Vamos colocar assim, subliminar. Escondidinha. Disfarçado esse tipo de sujeito aqui. Então, quando eu digo que todos estudaram bastante, ó, bastante, concordo com muito de intensidade. Mas não esse muito de muita coisa aqui. Algumas pessoas chegaram atrasadas, ó. Algumas pessoas. O que é que eu tenho aqui? Um pronome indefinido. Veja, quando eu digo muita coisa, ó, eu sei o que é muita coisa? Não. Então, ele funciona aqui, ó, como um pronome indefinido, assim como algumas pessoas. Ó, eu sei quem são algumas pessoas? Também não. Então, aqui, ó, pronome indefinido, nosso gabarito aqui, ó, letra B, certo? Queria muito a sua ajuda. Esse muito aqui, ó, intensificou. Eu não tô procurando intensidade. Ficaram bem agitados, ó. Esse bem também tá intensificando, mas não estamos procurando intensidade. Portanto, letra B é o nosso gabarito. Mais uma questãozinha aqui. Ao reescrever o verso, a minha rua tem avenidas escuras e feias, haveria incorreção gramatical apenas na seguinte alternativa. Olha só. Aqui é gramática no sentido de ortografia, de concordância. Quando ele bota incorreção gramatical, pode haver vários tipos de erro. Então, a gente vai olhar bem direitinho quando for uma questão como essa. Ler atentamente, porque é cheio de cascas de banana. Concordando sempre o nosso sujeito com verbos, com os adjuntos que estão ali do ladinho dele.
Então, letra A minha rua possui avenidas escuras e feias. Ele só quer uma que tenha, ó, incorreção, só tem uma com erro. Não é essa, porque aqui, ó, singular, 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 tá tudo certinho. Na minha rua existe avenidas, opa, olha quem eu encontrei, ó. Existe avenidas? Não, existem avenidas. Por que é que a banca colocou logo esse verbo existir? Porque quando eu tenho o verbo haver, olha só a pegada da banca. Quando eu tenho o verbo haver no sentido de existir, esse verbo haver não vai ser flexionado, ele fica no singular. Certo? Então, se eu dissesse assim, ó, na minha rua há avenidas escuras e feias. Esse há aqui, ó, no singular estaria correto. Havia, haverá, enfim, vai ficar no singular, porque ele vai ter sentido de existir. Agora, o próprio verbo existir não é um verbo que não pode ser flexionado, ele deve ser. Então, aqui o correto seria, na minha rua existem avenidas escuras e feias. Já encontrei a questão que tem o erro, a alternativa. Na letra C, a minha rua contém avenidas escuras e feias. Essa também está correta, assim como a letra A. Na minha rua, há avenidas escuras e feias. Vê, ó, que o verbo haver está no singular, tudo certinho. Certo? Então, aqui, gabarito letra B. Seguindo, o verso, de onde saem papéis velhos correndo com medo do vento? Apresenta uma forma verbal no gerúndio. Tal forma nominal é caracterizada por indicar uma ação, ó, o famoso gerúndio, temido na redação com toda razão, porque o gerúndio é característico do texto narrativo, não deve aparecer no texto dissertativo, tá bom? Então, aqui, o que é que ele traz? O gerúndio, ele traz uma ideia que está em processo, ó, de cara a letra A, está em processo, não é uma ideia passada ou concluída de jeito nenhum, não é uma ideia hipotética e não é uma ideia pontual no presente, é algo que está acontecendo, então andando, fazendo, existindo, tá bom? Então, vê só, gente, eu tenho um recadinho para vocês, vê só, vamos voltar aqui, deixa eu olhar para vocês rapidinho. Essa aula vai continuar para os assinantes, né, da nossa plataforma do Tribo Cursos. Então, você que ainda não é assinante, aproveita esse momento, entra em contato com esses números que estão aparecendo aqui na tela, tá bom? Não perde essa oportunidade, certo? Aproveita, utiliza o cupom Correios, entra em contato, faça parte desse time que só tem crescido, tá certo? Adquira aí mentorias, aulas ao vivo, interação com o professor ali, tudo na íntegra, o edital verticalizado, as atualizações pós-edital, tudo muito preparado aqui só para a tua aprovação. Então, aproveita, não perde essa oportunidade, vem fazer parte desse time, tá bom? Aproveita essa condição especial, entra aqui, ó, nesse qualquer um desses números aqui do WhatsApp e vem ver, vem adquirir, tá bom? Fazer parte do nosso time, tá certo? Então, eu continuo aqui com a turma, né, da nossa plataforma. Vamos continuar aqui a partir da questão 7. Vamos lá. Questão de número 7. E gemidos de pessoas que estão eternamente à morte. O termo em destaque possui o acento grave. Quando a gente fala do acento grave, estamos falando de quem? Ó, da nossa crase. Essa presença justifica-se em função do vocábulo feminino que compõe uma locução. Gente, a crase, ó, é uma junção da preposição a com o artigo a, né? Vai nascer aqui, ó, uma crase. Só que o que é que acontece? Eu tenho uma locução adverbial, certo? Aqui, ó, uma locução adverbial para nascer aqui, ó, a morte. É a mesma coisa de usar aqui, ó, à esquerda, às tantas, às pressas, à noite. Se eu disser assim, vou lavar essa roupa à mão, ó, à mão, para dizer que eu não vou lavar na máquina. Porque se eu usar a mão sem crase, ó, aqui, ó, eu tô falando da minha mão mesmo. E aqui a mão com crase é uma locução adverbial que quer dizer o quê? O modo de lavar. Pensa sempre na locução adverbial como os advérbios de tempo, de modo, de lugar. Então, quando eu uso a esquerda, o advérbio de lugar, uma locução adverbial de lugar, as pressas, de modo, as tantas, à noite, ó, de tempo. Tá bom? Então, gabaritozinho aqui, letra C.
8ª questão. O texto 2 é marcado pela presença de muitos adjetivos. Desse modo, assinale a alternativa em que a palavra destacada não é um exemplo de adjetivo. Olha só, uma dica. Quando a gente está falando de adjetivo, não tem uma fórmula mais fácil do que você colocar aqui, ó, ao lado da palavra que você está em dúvida se é um adjetivo, a palavra tão. Ó, se eu pegar aqui a palavra alto, como é que eu sei que alto é um adjetivo? Coloca tão, eu posso dizer tão alto, tão baixo, tão bonito, tão inteligente, tão capaz, tão leve. Então, se eu coloco tão e faz sentido, é porque é adjetivo, tá certo? Então, vamos lá, voltando aqui para a gente encontrar quem são aqui, ó, os adjetivos. Então, ele quer a única alternativa que não é um exemplo de adjetivo. Então, aqui, ó, quando minha angústia passa olhando o alto. Professora, mas se eu disser aqui, ó, tão alto, ele não é adjetivo? É, mas observa. Houve aqui, vou pegar até um marca-texto, que é importante observar esses detalhes. Houve aqui, ó, uma substantivação dessa palavra. Quando eu coloco um artigo antes de qualquer outra palavra da classe, vai ocorrer um processo de substantivação da palavra. Isso vai ocorrer com verbo, isso ocorre com pronome, com adjetivo, com numeral. Então, aqui, alto, isoladamente, é adjetivo, perdão. Mas se eu tenho aqui um artigo ao lado, ele aqui é um substantivo. Então, ó, de cara, letra A. Na letra B, de onde saem papéis velhos? Ó, eu posso dizer tão velhos? Posso, ó, então, tão velhos, adjetivo. Fugindo das grandes sombras, ó, quem é que é grande? É a sombra. Tão grandes, ó. Sem medo das costas que a vaga penumbra apunhala, ó. Quem é que é vaga? Essa penumbra aqui, ó, a penumbra vaga. Tão vaga? Sim, então, ó, adjetivo, adjetivo, adjetivo. Aqui, substantivo, gabarito, letra A. 9ª questão. Considere o trecho abaixo para responder à questão. Tão modesta, ó o tão aqui, né? Tão modesta, tão lavada, tão risonha, que parece papaguear com o céu e com os anjos. A conjunção destacada na passagem relaciona ideias e possui valor semântico de, ó, causa, consequência, conformidade ou finalidade. Gente, vê só, se eu disser assim, ela gritou tanto que ficou rouca, ó, tanto que ficou rouca. Esse tanto que, alguém fez tanto algo que gerou uma consequência. Então, aqui, ó, gritou tanto que ficou rouca, falou tanto que tá cansada. Então, aqui, ó, letra B, consequência. Eu não tenho causa, não tenho uma conformidade e muito menos uma finalidade, é sim uma consequência. Só pelo tão aqui, ó, tão modesta, tão lavada, tão risonha, aí a gente já tem o quê? Uma consequência, uma consecutiva. 10ª questão. O vocábulo boas-vindas é um substantivo composto. Dentre os vocábulos compostos abaixo, indique o que apresenta uma flexão de número correta, ou seja, temos 3 erradas. Vamos lá. Vices-diretores, ó, ele quer a única certa. Vices-diretores está correto? Não, seria, ó, vice-diretores. Cirurgiões dentistas, corretíssimo. Gabarito, ó, letra B, na nossa 10ª questão. Letra C, segundas-feira? Não, ó, segundas-feiras. Segundas-feiras. Quebras-mares? Não, quebra-mares. Ó, quebra-mares. Tá bom? Então, gabaritozinho, letra B. Seguindo. Considere o fragmento, mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, libertando aí os pés das meias e dos sapatos. Para responder à questão. O advérbio aí tem seu sentido aprendido pelo contexto. Assim, pode-se concluir que ele se refere, ó, quando eu digo mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, libertando aí, ó, os pés. Eu vou libertar esses pés aonde, ó? No quarto. Então, quando ele diz, ó, aí, tem sentido aprendido pelo contexto, pode-se concluir que ele é o quê? É o ato de subir? Não. A não exagerar? Não. Ao quarto, com certeza, ó, liberando aí. Aí aonde? Naquele lugar que é o quarto. Letra D, aos pés? Também não. Então, seguindo, 12ª questão. Considere o fragmento, mas não exagere na medida e suba sem demora ao quarto, libertando aí os pés das meias e dos sapatos. Para responder à questão. O conectivo mas introduz a seguinte ideia em relação ao que foi dito anteriormente. Gente, todo concurseiro precisa saber quais são os advérbios, ó,
Advérbios. Eita, perdão. Meu Deus, né? Advérbio não. Lá vai a professora para outro assunto. Quais são os conectivos, as conjunções adversativas? Eu peguei o ad. Ó, as conjunções adversativas, que são quem? Mas, porém, contudo, no entanto, ó, elas precisam estar aí. Entretanto e todavia. Elas são o quê? Eles são advérbios, meu Deus, conectivos, né? De adversidade. Só quer dizer advérbio, meu Deus. De adversidade. Eles apresentam o quê? Um contraste. Eles apresentam uma ressalva, uma quebra de expectativa. Se eu disser assim, olha, vou até voltar aqui, ó, para olhar para vocês. Quando eu digo assim, vê só, eu gosto muito de você, mas, gente, colocou o mas, já era. Você chegar ali para a pessoa, fulano, me empresta aquela tua Constituição nova para eu estudar. Você diz, olha, eu até gosto de emprestar, mas, pronto, botou mas, acabou-se, certo? Por quê? Porque ele é uma ressalva. Ele traz ali uma ideia de quebra de expectativa. Então, eu não vou, né, imaginar em outro tipo de situação. Não tem aqui anulação, não tenho exemplificação, nem proporcionalidade. Eu tenho, sim, ó, um conectivo adversativo. Seguindo, 13ª questão. Assinale a opção em que não se indica corretamente o valor semântico dos conectivos em destaque. Precisa escrever tudo para não se esquecer de nada. Ó, para a finalidade mas ele quer a errada. Talvez você veja sua memória como um tipo de dispositivo gravador. E se como é uma conformidade, ele é conforme? Não. Então, ó, o gabarito é esse. Letra C. E quando esquecemos uma única coisa? Quando é tempo? Se eu disser assim, quando eu cheguei, ela tinha saído. Ou seja, no momento que eu cheguei, ela já tinha saído. Assim, são imensuráveis, não podem ser testados e levam à negatividade. Assim é uma conclusão? Sim. Tá bom? Então, aqui, gabarito, letra B. 14ª questão, já estamos nos encaminhando para o final. Uma importante ferramenta linguística de coesão textual consiste no emprego do pronome relativo, que contribui para a sequência de ideias sem a repetição de palavras. Desse modo, assinale a opção em que não se destaca um exemplo de pronome relativo. Vou dar uma dica aqui, que eu acredito que você, concurseiro, já deve saber, mas vamos lá. Ó. Esse que aqui pode ser conjunção integrante. Ó, ele pode ser uma conjunção integrante ou ele pode ser um pronome relativo. Pode ser muitas outras coisas, mas onde mais aparece nos concursos são eles dois. E aqui a gente vai trabalhar para a tua aprovação. Então, bota pronome. Não, bota no plural, não. Pode ser. Pronomes relativos. O que acontece? O que é uma conjunção integrante quando eu puder trocá-lo por isso, ó. E fizer sentido. Se eu troquei que por isso e fez sentido, é uma conjunção integrante, não é pronome relativo. Ele só é pronome relativo quando ele for uma anáfora. O que é anáfora, professora? É aquele termo que se refere a algo que já foi apresentado anteriormente. Vamos para a prática, vê só. Espera que sua memória seja perfeita, tira o que e coloca isso, ó. Espera isso. Tem sentido? Tem. Então, eu tenho aqui, ó, uma conjunção integrante, já é o nosso gabarito, porque ele que aqui não se destaca como pronome relativo. Vê que as outras, todas, têm anáforas. Por exemplo, ó, nessa nova era tecnológica, em que tudo acontece depressa, ó. O que é esse que? Essa era tecnológica. A lista de coisas que, ó, esse que é o quê? É a lista de coisas, já apareceu antes. Primeiro são percepções subjetivas que, ó, esse que é o quê? As percepções subjetivas. Veja que isso não acontece na letra A, por isso que ela é uma conjunção integrante. 15ª questão. Feito um banhista incerto, percebe-se que se indica corretamente a classe gramatical de uma dessas palavras em... Ó, incerto. Incerto é um advérbio. Aqui, ó, feito um banhista incerto? Não. Porque, veja, aquela dica, ó. Eu posso dizer tão incerto? Posso. Então, incerto é adjetivo. Adjetivo, incerto. Tá aqui.
Eu pego aqui, é um artigo indefinido. Ó, a casquinha de banana, ele botou um como numeral ou um como artigo indefinido. Aqui, ó, eu tenho um banhista, não na quantidade de dizer um banhista, 2 banhistas, 3 banhistas. E sim, ó, ele tá falando de um banhista qualquer, feito um banhista, ó, qualquer. Eu posso botar como qualquer? Posso. Então, ele é artigo indefinido, gabarito letra B. Pode ser banhista adjetivo? Não, banhista é um substantivo, ó, substantivo, banhista, tá bom? Então, aqui eu me despeço de vocês, espero, né, ter ajudado, ter contribuído de alguma forma aí para, né, tua gabaritagem, vamos colocar assim, na tua prova. Então, até mais, meu povo, nos vemos em breve, se Deus quiser. Tchau, tchau. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!